Oi, gente! Então, vamos nós, fazer a correção da bimestral de redação. Nós estudamos na bimestral as competências 2 e 4, não foi? Então, vamos relembrar aqui rapidinho. A competência 2, ela diz respeito ao tema, aos aspectos do tema. Então, na competência 2, a gente avalia 3 aspectos. Primeiro, você sabe do tema? Você conhece o tema? Você está falando sobre o que o Enem está propondo? Ou você está falando de outra coisa? Ou você está falando apenas do assunto do tema, Ou não está se aprofundando? Então, ele avalia se você está sabendo do tema. Segunda coisa que o Enem avalia, se você escreveu um texto dissertativo argumentativo e se você conhece os limites desse texto dissertativo argumentativo, conhece as características, você sabe que o texto dissertativo argumentativo precisa ser separado em parágrafos, que ele não pode aparecer como um monobloco, você sabe que o texto dissertativo argumentativo precisa ter os parágrafos recuados, Precisa ser um texto em prosa, precisa ter no máximo 30 linhas e no mínimo 8. Se você escreve 7 linhas, você zera a sua redação. Então, eu quero saber se você sabe disso também. Você sabe utilizar o conhecimento das outras áreas que você estudou, das ciências da natureza, das ciências humanas, da matemática, da literatura, Você sabe aplicar esses conhecimentos dentro da sua discussão? Então, é isso que o Enem avalia na competência 2, esses 3 aspectos. Se você sabe do tema, se você conhece o texto dissertativo argumentativo e se você sabe colocar o conhecimento das outras áreas do conhecimento, tá bom? Na competência 4, o Enem vai avaliar os elementos coesivos que você trouxe para o texto, Você sabe fazer a costura ideal do texto, utilizando adequadamente aquelas palavras, E com diversidade. Então, na competência 4, ele avalia a adequação. Você utilizou um elemento coesivo, uma palavrinha que realmente conclui, que realmente explica, Ou que retoma algo que já foi dito, e você tem várias palavras para isso, você tem um repertório diversificado, Ele vai avaliar isso. Vamos lá ver a nossa bimestral. 5 questõezinhas básicas, pequenas, Na questão 1, eu apresentei para vocês um texto nota 1000 do Enem. Se eu digo que é um texto nota 1000, ele recebeu 200 na competência 1, 200 na competência 2, 200 na competência 3, 200 na 4 e 200 na 5. Fez 1000, certo? Então, aqui do Enem 2019, que foi sobre o acesso ao cinema no Brasil, ele apresentou o texto e ele quer saber, sobre esse texto aqui. O que aconteceu? Você acha que ele recebeu nota 1000, por quê? Ele recebeu 200 na competência 2, por quê? Porque ele não contextualizou bem o tema, porque ele se utilizou de conhecimento de várias áreas do conhecimento. Primeiro, não estou nem lendo o texto, viu? Estou indo direto nas questões. Se ele não contextualizou bem o tema, ele não leva a nota 200, ele não leva a nota 1000, A gente já descarta. Ele se utilizou de conhecimentos de várias áreas do conhecimento? Bom, é possível que sim, porque eu disse que para ganhar nota 200 na competência 2, você precisa se valer de outros conhecimentos, mas eu preciso comprovar isso com a leitura. Vou deixar B por aqui. Ele escreveu um texto com um repertório pouco produtivo? Nós vimos que você precisa apresentar um repertório, que esse repertório precisa ser produtivo. Ele precisa ser retomado, ele precisa ser reafirmado dentro da sua tese. Ele precisa contribuir,
certo? Se ele é pouco produtivo, ele vai ficar ali pelos 120, pelos 160, ele não vai ganhar os 200. Então, também não é aceito. Ele escreveu o tema de forma tangente. Ora, se ele escreveu tangente, se ele se utilizou de tangenciamento, no máximo que ele vai ganhar é um 80, 40, 80 por ali, dependendo da forma como ele escreveu, certo? Então, também não é. Ele argumentou o tema com argumentos do senso comum. O senso comum é aquela historinha que todo mundo conta, é aquilo que todo mundo sabe, que todo mundo acha. Não é comprovado por uma área do conhecimento, não é comprovado por um pensador, certo? Se eu preciso me utilizar de outras áreas do conhecimento, então o senso comum não vale para eu ganhar 200. Só pelas opções, pessoal, sem ler o texto, já dá para a gente saber qual é a resposta, que é a resposta B, certo? Se utilizou de várias áreas do conhecimento. Se a gente for ler o texto, ele fala, ó, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Ele já está falando aqui da formação da sociedade, do que a gente conhece, de um elemento histórico. Já trouxe a história, em uma linha. No início do século XX, olha ele retomando a história novamente. Com os regimes totalitários, outro aspecto histórico. O que aconteceu com os regimes totalitários? O que acontecia? O cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Ele já está aqui trazendo outra área do conhecimento. Só pelo início a gente já sabe que a B está correta, né? Lá andando mais um pouco, ele vai falar do filósofo francês que fala do poder de se articular uma linguagem. E ele cita esse filósofo, que é o Michel Foucault, que eu não sei se fala assim, certo? Então, ele contribui com o conhecimento dele nas áreas históricas, filosóficas, sociológicas, que ele estudou para compor o seu texto, a sua argumentação. Então, ele sim se utilizou de conhecimento de várias áreas do conhecimento, certo? Na questão 2, questão de competência 4, que eu falei que era dos elementos coesivos, né? Que ele vai avaliar aqui a adequação e a diversidade. Aqui, no caso, a gente vai avaliar a adequação. Quais desses elementos aqui cabem perfeitamente nesse parágrafo, nesse trecho? É continuação daquele texto lá da primeira questão. Ele diz: uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Eu iniciaria esse parágrafo com um além disso, um de certo, um primeiramente. Ele é o terceiro parágrafo, então não é primeiramente. A gente já descarta C. No entanto, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por essa igualdade. Ele está falando algo contrário, algo adverso, ou ele está afirmando? Né? Aqui ele está afirmando, então não é a C nem a D. A gente pode pensar em além disso e a gente pode pensar em de certo. Né? Vamos continuar. Na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, o sociólogo francês, abrangem-se duas divisões, o normal e o patológico. Então, no entanto, em suma, nesse sentido, ainda que, né, ou é nesse sentido? Nós só estamos aqui com nesse sentido, em suma e no entanto, porque nós já descartamos a C e a D. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que um ambiente patológico em crise rompe com seu desenvolvimento, já que, bem como, ou visto que, um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Bem como não cabe aqui, né?
rompe com seu desenvolvimento, bem como um sistema desigual. Não cabe. Então, a gente já descarta aqui a B. Estamos entre a A e a E, né? Já que, visto que um sistema desigual não favorece o processo coletivo. Ponto. Desse modo, dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Tanto pode ser desse modo como dessa forma. A gente só tem que pensar aqui qual é a que a gente vai descartar. Que, em suma, não cabe no segundo parágrafo. Por quê? Porque ele não está resumindo, certo? Além disso, nesse sentido, ele está retomando o que ele falou e não está resumindo. É o que descarta a A. Fica aqui, então, a E, 2E, certo? Na 3, não tem texto de apoio, né? É só uma situação hipotética. Imagine que você escreveu a redação do Enem 2020 e fugiu completamente do tema proposto. Qual será a sua nota na redação do Enem se você fugir do tema completamente? Nota 0 na redação inteira, certo? Se você não fala do tema que o Enem quer, você zera, né? Simples assim. Tá bom? Não tem nenhuma outra nota. Zerou na redação porque fugiu ao tema. Se você fala do assunto, cinema é uma arte, né? Se você fala da arte em geral, se você fala só do cinema, não fala da democratização, você está tangenciando, está falando de um aspecto do tema, mas não do tema completo, certo? Aí a sua redação vai ter uma nota baixa, mas não zera. Ela só zera se você fugir completamente do tema, ok? Então, a 3 é C. A 4, competência 2. Vamos avaliar o tema, né? Uma das dicas mais utilizadas por professores para se sair bem na redação do Enem é fazer como participante abaixo. Vamos ler um trechinho. Aí você vai dizer qual foi a dica que o aluno utilizou. Qual foi a dica que a professora deu, que o professor deu, e que ele seguiu? Foi a de mostrar seus conhecimentos de outras áreas para contextualizar o tema, né? De pegar uma citação lá da literatura, lá da sociologia, da filosofia, da história, um aspecto histórico, e contextualizar o tema dentro disso. Foi ser original e não copiar as informações do texto motivador? A gente sabe que você não pode copiar, que você deve ser original. Mas o que eu quero saber aqui é, esse aluno que escreveu, ele utilizou essa dica? Esse trecho está mostrando isso? Fique informado sobre todos os assuntos que estão no jornal. É legal você ficar atento ao que está acontecendo na sociedade. Foi isso que ele fez? Procure compreender bem a proposta para não tangenciar o tema, né? Foi isso que ele fez aqui? Ele compreendeu bem a proposta? Ou ele utilizou a dica de treinar todos os dias para não perder o foco? Você sabe se ele treinou? Dá para ver se ele treinou todos os dias? Ele diz assim, ó. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acaba sendo explorado e humilhado por aqueles que detinham o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares os fabianos no Brasil. Olha que coisa legal! Ele pegou o livro Vidas Secas, que ele leu em algum momento na vida dele, né? Se ele não leu no ensino fundamental, ele vai ler ali lá pelo início do 3º ano, que é quando se estuda a segunda fase do modernismo. E ele pegou a história de Fabiano, né? Que é aquele retirante,
grosso, cascudo, sem conhecimento nenhum, e fala como ele é desprovido de conhecimento porque ele não tem a arte no convívio dele. E aí ele atrelou essa falta de arte, de conhecimento pela arte, à falta de acesso ao cinema. Ele diz assim, ó, dessa forma, a ampliação do acesso à cultura por meio do cinema é imperativa, é necessária, é primordial para alertar os brasileiros sobre sua condição de marginalização cultural e para inseri-los no acesso à arte. Não é bacana? Então, é você pegar o seu conhecimento, aquilo que você estudou em determinado momento e trazer para dentro do tema. Foi o que ele fez. Mostrou os conhecimentos de outras áreas, nesse caso da literatura, para contextualizar o tema. Né? E a última é que você vai trabalhar com elemento coesivo, competência 4, e você vai substituir esse elemento coesivo. Posto isso posto, dito isto, né? Então, ele vai trazer aqui um elemento que conclua. Ele pode utilizar o talvez? Não. Ele pode utilizar o em contrapartida? Não, porque não é elemento conclusivo. Sobretudo, o assim sendo ou o a fim de, né? O de finalidade. Ele vai utilizar o assim sendo. Não precisa nem ler o texto, pessoal. Vocês se assustam com as questões por causa do texto, mas não precisa nem ler o texto uma questão dessa. Porque aqui, o assim sendo é a mesma coisa de posto isso, dito isto, sendo assim. E aí ele apresenta a sua proposta de intervenção. Tá bom? Então é isso. Próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um trechinho, introduzir o conteúdo da proposta de intervenção, que é o nosso próximo assunto, a última competência da redação do Enem. Ok? Beijos e até a próxima.